Olá, irmãos, tudo bem? Muitos irmãos alegam que a escolha de Matias foi errada, que os apóstolos, por ainda não terem recebido o Espírito Santo, não entenderam que o escolhido pelo Espírito Santo era o apóstolo Paulo. Mas isso não é verdade, irmãos. A escolha de Matias, ela foi feita pelo próprio Senhor Jesus através dos apóstolos, embora de fato eles tinham muitas dúvidas em muitos assuntos que só foram clareadas para ele após a descida do Espírito Santo morando permanentemente neles. Mas não é o caso aqui da escolha de Matias, quando Judas ele se mata, se suicida, os apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo, escolhe. É o próprio Senhor Jesus que escolhe os seus 12 apóstolos. E Matias é um deles. Eu sei que alguns irmãos, até presbíteros locais, ensinam dessa forma, que Matias foi escolhido errado, mas isso não é verdade. Vamos ler e conferir isso nas Escrituras pela orientação do Espírito Santo. Sem orientação do Espírito Santo, Deus falando conosco, e muita reverência devemos ter, não entenderemos as Escrituras. Está em em Atos capítulo de número 1, né? Vou ler a partir do verso 23, se não me falha a memória. Deixa eu achar aqui. Atos 1. Vou ler 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estivera conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre as alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração. Mostra-me qual dos dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12. Por eles terem tirado sorte, alguns irmãos que são gentios, como eu, ah, entenderam que foi um erro. Como assim jogar na sorte? É porque havia dois, né? Então, como não daria para escolher os dois, eles jogaram sorte. Mas o que a maioria dos gentios não sabem, e por isso nós temos que nos debruçar em oração no Espírito Santo, para ele nos revelar, é que tirar sorte era comum entre os judeus quando a escolha era para um e tinha mais de um. Em Lucas capítulo 1, deixa eu achar o versículo aqui, vou dar pausa. Verso de número 8. Lucas 1:8. Certa vez, estando de serviço em seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote. Então foi tirado a sorte, e ele, por sorteio, foi escolhido sacerdote para entrar no santuário e oferecer incenso. Veja, foi tirada a sorte e ele, por sorteio, havia vários sacerdotes para entrar no santuário e foi tirado a sorte. Agora, será que Zacarias caiu na sorte? Ou Deus controlou a sorte? Porque de Zacarias nós temos João Batista, filho de Zacarias. João Batista, escolhido por Deus, vem de Zacarias. E é nesse momento aí, de Lucas 1:8, né, que nós lemos, agora larguei ali minha Bíblia, que o anjo vai aparecer para Zacarias, ou seja, Zacarias é escolhido por sorte para entrar ali onde o anjo já está esperando ele? Acho que não, né, irmãos? Mas como havia mais de um para entrar, era tirado a sorte. Mas quem controlava a sorte, eu acho que isso diz em Provérbios 16, que era a Bíblia deles da época, o Velho Testamento, né? Deixa eu abrir aqui Provérbios 16. Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão certa vem do Senhor. Então, os judeus, como eles não tinham orientação do Espírito Santo, eles jogavam a sorte. Era um costume dos judeus, como nós vimos em Lucas capítulo 1, verso 8. Para escolher qual sacerdote entraria e oferecer incenso, eles jogaram a sorte, e a sorte dirigida, direcionada por Deus, caiu sobre Zacarias. Então, na escolha de Matias, como haviam dois, para escolher um, eles fizeram o que lhe era de costume, baseado em Provérbios capítulo de número 16, que eles jogariam a sorte, mas a resposta certa viria de Deus. Deus controlaria a resposta certa. E tanto que de Zacarias vem João Batista. Agora, depois que o Espírito Santo foi enviado, que Jesus diz aos apóstolos, em Atos capítulo 1, eu vou para o Pai e enviarei outro em meu lugar.
Aí nunca mais eles jogaram sorte, porque como diz Hebreus do 8, capítulo 8, verso 8 ao 10, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque colocarei as minhas leis, as minhas vontades dentro do coração de cada um, né? Como diz Romanos 14 também, aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus agora. Agora, nós não jogamos mais sorte. Mas os apóstolos não fizeram algo aleatório, né? Fora do costume judaico, como alguns de nós gentios de outra nação pensam, porque nós não estávamos naquela cultura naquele momento. Mas como nós vimos em Lucas capítulo de número 1, versos 7, 8 e 9, a escolha de Zacarias para oferecer incenso no templo foi feita através da sorte. E Deus controlou a sorte, como eles acreditavam, segundo as escrituras da sua época, que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito pelo Espírito Santo. Provérbios capítulo 16, verso 33. Nós lançamos a sorte, mas Deus guia o resultado, né? Então foi isso, irmãos. Não foi aleatório, não era Paulo que era para ser escolhido no lugar de Matias. Deus, pela sorte, escolheu Matias para suceder Judas Iscariote. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus.